Good morning, turminha, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui em mais uma reunião, né, em mais uma aula. Estamos visualizando uma nova unidade, unidade 13, Unit 13, e começa com uma introduction. What games did you use to play when you were a child? Então, ele está perguntando, assim, quais jogos, quais brincadeiras que você costumava jogar quando você era uma criança. Então, nesta página, ele começa mostrando aqui para vocês que alguns dos jogos, nós falamos informal games, seria jogos informais, tá? Os jogos do dia a dia. São os mais frequentemente jogados por crianças, sem a supervisão de adultos ou uma organização. As próprias crianças mesmo, né? Ficam brincando, tem regras. E ele fala também que os jogos abaixo, elas fazem parte da cultura de rua das crianças. Tá? Então, quais são esses jogos? Aí ele coloca aqui um monte de figura, ele vai mostrar para vocês o que é o jogo de esconde-esconde, ele vai mostrar para vocês o que é batata quente, o que é uma amarelinha, brincar de estátua, né? Queimada, nós temos bolinha de gude, pular corda, tudo isso, você não precisa de supervisão de adulto para fazer, você não precisa de tantas regras para brincar de um jogo desse, né? Então, ele começa no Marbles que seria bolinha de gude, e ele começa a explicar como que você joga, né, digamos, esse jogo, tá? E aí ele vai falar que você tem que ter uma pequena bolinha de gude, onde você vai jogar dentro de um campo, né? Então, cada texto aqui que ele mostra, ele tá falando aqui para você quais são as regras do jogo, tá? Aí ele tem o Marbles, o Dodgeball, e assim por diante. Então, cada partezinha aqui que você olhar será como se fosse a regra do jogo. Digamos, vamos falar das bolinhas de gude primeiro. Então, assim, ó, ele fala, é necessário um campo de jogo relativamente, ele quer falar suave, mas assim, plano, né? Ele quer dizer, tá? Feito na sujeira. Então, é no campo de terra, né? E um pequeno orifício, que é um buraco, é feito no centro da área do jogo. Cada jogador, antes de jogar a bolinha de gude, eles estão espalhados aleatoriamente, tá? No campinho. E cada jogador tem uma bolinha maior, né? Uma bolinha maior para ele atirar e para tentar bater as outras bolinhas menores, tá? E essa bolinha, quando você bater nela, ela tem que cair no buraquinho, tá? Aí os jogadores se revezam, né? E se um jogador bate uma bola de gude e o buraco no outro buraco e cai no buraco com a sua jogada, eles conseguem manter assim a mesma bolinha de gude, tá? E aí eles atiram novamente, né? Eles jogam novamente, tá? Então, isso, teoricamente, seria o jogo de bolinha de gude que a gente conhece no nosso dia a dia, certo, turma? O que mais que nós temos aqui? Aí ele vai falar sobre outro jogo, né, Dodgeball. Então, Dodgeball, ele fala aqui também sobre as regras desse jogo. Ele tem até a foto da mocinha aqui, da criança brincando, né? E vão ter as regras. Bom, a próxima página é do nosso texto principal, certo? Nosso texto principal, onde ele vai falar sobre a infância e as suas brincadeiras. Lembrando que aqui nós sempre temos o CD com a faixa do aplicativo que você vai ouvir, certo? Então, como a teacher sempre fala, ela vai colocar o áudio para vocês vão ouvir o texto, interpretar sobre o que ele está falando, certo? Então, vamos lá. O aplicativo My Journey, vocês estão no Book One, certo? Book One. Só que vocês estão em qual unidade? Na Unit 13, né? 13, tá? E aí você abre Unit 13, e aí vai ter lá número 81 do CDzinho, 81, e ele vai
começar a falar, a falar sobre o texto, tá bom? Vamos ouvi-lo. Unit 13, Childhood and Fun. Alp is telling his friends about some traditional games. His friends are also telling him about the games they enjoyed during their childhood. I am going to tell you about some of our games, but you must know that Turkey, even today, is predominantly rural. The practice of playing foreign games in our culture occurs both indoor and outdoor. So Turks play American games? Not only American, but we also play games from other countries. But are there any games which are part of your traditions? An important aspect of folk games is vocal or verbal expression. There are chants, rhymes, tongue twisters, and riddles. But we also have some traditional games. Did you play marbles when you were a kid? Yes, of course, I played marbles. Leapfrog, Blind Man, Mangala, and others. Mangala? What kind of game is it? It's a popular game in Turkey. Mangala is generally played in cup-like holes, either 12 or 14 of them. In most cases, each player digs 7 small holes in the ground, in lines opposite each other, and places 5 stones in each hole. I can show you later. It will be great to learn about your culture and remember our childhood. I had lots of fun when I jumped rope. Let's talk about it later, because we have a test now. See you guys after class. Certo, turma? Então, esse áudio está lá dentro do nosso aplicativo do MyJourney. Você vai entrar, então, na Unit 13, tá? Book 1, Unit 13, e aí você vai escutar o áudio. Esse texto, que é o texto geral, digamos, né? É o texto principal da unidade. Então, como eu falei, ele fala sobre a sua infância e as suas diversões, tá? E ele está falando sobre as tradições de cada país, né? Então, ele fala mais ou menos assim, que o Alp está dizendo a seus amigos sobre alguns jogos tradicionais, seus amigos também estão dizendo a ele sobre os jogos que eles gostavam, né, durante a infância, e aí o Alp vai falar, né, eu vou lhe dizer sobre alguns dos nossos jogos, mas você deve saber que a Turquia mesmo hoje é totalmente rural, né? A prática de jogar jogos estrangeiros na nossa cultura ocorre tanto no interior quanto no exterior. Então, os turcos, eles jogam... Aí a Lia fala, né? Então, os turcos jogam jogos americanos. E aí o Alp começa a responder, não apenas americano, mas também jogamos de outros países. E a Lia começa a discutir com ele, mas existe qualquer jogo, algum jogo que faz parte das suas tradições? E aí ele fala assim, um aspecto importante do povo, dos jogos, é a expressão verbal, tá? Então, há cantos, há rimas, há trava-línguas, e então ele começa a falar, nessa parte do texto, ele começa a falar para vocês exatamente qual a tradição do país dele, tá? E aí, em seguida, ele vai começar a falar quais são esses jogos, né? E aí entra o William na conversa, e o William começa a perguntar se ele já jogou bolinha de gude, quando ele era criança, o William perguntando pro Alp, tá? E o Alp responde, claro que sim, eu joguei... Aí ele começa a falar dos jogos, né? Exatamente os jogos que ele brincou. Então ele fala, joguei bolinha de gude, pula sapo, mangala, outros. Aí eles perguntam, mangala? Que tipo de jogo é esse? Aí o Alp fala, é um jogo popular na Turquia. Mangala é geralmente jogado em um copinho, juntamente com outros do time, né? Cada jogador, então, indicava 7 buracos no chão, em linhas opostas, uma a outra, e coloca pedrinhas em cada buraco, e aí ele fala assim que pode mostrar esse jogo mais tarde, né? Então, aí eles brincam um com o outro, fala que será muito legal ganhar sobre o outro, né? E assim segue o texto, tá? Então, eles falam assim que vão se ver mais tarde, depois, para ensinar o joguinho. Em seguida, turma, vem o quê? O vocabulary e os verbos. Como a gente já conhece, né, o sistema da apostila, a primeira coisa que ela quer que você fale, então, são os verbos, né? Então, vai ter
Sempre vai ter para vocês ouvirem os áudios dos verbs e o áudio do vocabulary, tá? E aí, nós vamos, além de repetir os verbs e os vocabulary, nós vamos saber o que eles querem dizer, tá bom? Vamos verificar. Lembrando que sempre abrindo, no caso, o aplicativo do My Journey e entrando lá no número do CD que está escrito aqui. Vamos ouvir os verbs, primeiramente. E depois, em seguida, o vocabulary, tá bom? Verbs. To detect, To dig. To enjoy. to jump, To learn. To practice. to remember, To talk. To tell. Vocabulary. blind man, Chance. Childhood. dodgeball, Folk. Ground. hide and seek, Holes. Hopscotch. hot potato, Indoors. Jump rope. leapfrog, Marbles. Outdoors. rhymes, Riddles. Simon Says. statue, Stone. Tongue twister. Então, esse foi o áudio, turma, exatamente dos verbos e do vocabulary, tá? E em seguida, agora nós vamos saber o que quer dizer exatamente essas palavrinhas, tá bom? Então, vamos primeiramente aos verbos. O que eles querem dizer? Então, ó, o primeiro verbo é to detect. Inclusive, lembrando, né, sobre dar o significado das palavras, a teacher, ela dá alguns significados, mas lembre-se que vocês têm que buscar esse significado, né? Como a teacher já falou, tem várias formas de vocês buscarem o que quer dizer essas palavras, porque senão vocês ficam dependendo sempre da teacher dar o significado, e nem sempre, no caso, há essa possibilidade, entendeu? Assim, nem sempre você vai ter uma teacher do seu lado, né? Então, tem que aprender a buscar as informações, assim, o máximo possível que vocês conseguem, tá? Sozinhos, tá bom?